não sei o que eu faço aqui, porque as pessoas que estão aqui construíram a ação do trabalhador no Brasil. É um espaço super gostoso esse daqui. Essa proposta que eu vou apresentar já foi mexida a muitas mãos, foi construída a muitas mãos, né? Foram meses aí de conversas, né? De indignações, e aí a gente acabou fazendo essa proposta que já não é de um grupo nem nada, mas sim de um coletivo. A gente tem aqui um rol de pessoas, estou vendo aqui o Heleno na minha frente, né? Querido amigo, né? Figura histórica. Lacaz também está ali do lado. Lacaz, Leni, nossa. Leni, palavra com você. Sobre a questão do estilo de vida, de fato, eu acho bastante importante, né? Principalmente pensando na psicologia, né? Que, na verdade, muitas vezes acaba adotando, por exemplo, estou pensando na questão do acidente de trabalho, né? Como justificativa, né? Que as pessoas têm determinadas características que as fazem ser propensas a sofrer o acidente de trabalho. Tem um artigo bastante interessante que foi publicado pelo Fábio de Oliveira, que é a dissertação de mestrado dele, né, que se refere aos discursos que explicam a ocorrência de acidente de trabalho. E o quanto, embora o termo estilo de vida não esteja ali colocado, eu acho que ele aproxima dessa discussão, né? E aí eu estava me lembrando de uma entrevista que foi publicada, acho que não foi numa revista do SEBS, acho que foi no site do SEBS, uma entrevista do Jaime Breil, que eu acho... Da ENSP? Enfim, uma entrevista, acho que são 3 páginas, bastante interessante, em que o Breil, ele vai fazer uma problematização desse termo estilo de vida, né, apontando que, na verdade, esse estilo ele é determinado socialmente, né? Então, acho que isso é bastante interessante, e na linha da preocupação do Lacaz, de fato, eu acho que repensar essas questões, acho que faz parte de uma mudança em termos de olhar, que a gente procura fazer, mas nem sempre tem muito sucesso, na formação dos estudantes, não é? Acho que isso é um aspecto. A outra questão que a Maria colocou, e que o Rodolfo também colocou, sobre a questão do olhar gerencial que vem da empresa privada e que é adotado na empresa pública, né? E vira uma empresa pública mesmo, né? Inclusive, assim, a questão das OS na saúde, que eu acho que é um nó que não sei se resolve, né? E, assim, como o Rodolfo apontou, quer dizer, no governo Lula e Dilma, o BNDES financiou empresas que trituram gente, né? E citando o caso dos frigoríficos, que até tive a oportunidade de conhecer um pouco. Então, eu acho que essa outra questão das OS, eu acho ela muito relevante nesse sentido, né? E eu estava, acho que na época que Eliana Pintor estava em São Bernardo, acho que foi nessa época que a gente discutia um pouco como que seria possível você fazer vigilância, né, com trabalhadores que são funcionários de OS, né, são empregados de OS. Como é que você faz vigilância, né? Acho que é um problema irrelevante. A outra questão que diz respeito a saúde do trabalhador foi, como campo, como movimento, foi construído a partir do trabalho assalariado. Ele era o parâmetro, ele é o parâmetro de constituição, né? E os sindicatos como entidades de defesa do emprego e da dignidade no emprego. Acho que isso é uma questão que é importante, e claro que tem tudo a ver com o momento né, em que o movimento é construído, né? Era uma sociedade industrial, fortemente organizada a partir dessa defesa do trabalhador por sindicatos de trabalhadores. Entretanto, quer dizer, o Brasil ele nunca foi uma sociedade salarial nos termos que é uma sociedade europeia, né? O Roberto Castelo vai falar disso, quer dizer, a gente nunca foi uma sociedade salarial, e mais agora, quer dizer, toda essa questão da precariedade, muitas vezes a gente pensa a saída da precariedade com uma formalização do trabalho por meio do trabalho assalariado.
Acho que isso é um caminho. Por outro lado, acho que tem outras formas de se pensar a saída da precariedade do trabalho e a proteção social e a dignidade, etc., na visada da saúde do trabalhador, considerando-se outras formas de relação de trabalho, né? E eu estava me lembrando, e a ideia de sistema, né, Maria? Eu estava me lembrando que, na época do governo Lula, o professor Paul Singer, ele foi o secretário nacional de Economia Solidária, né? E acho que essas questões começam a voltar novamente, não apenas porque o desemprego está muito alto e a economia solidária ela é construída no Brasil muito a partir de um aumento do desemprego, e aí um desemprego estrutural, inclusive, né? E ela volta agora, acho que já tem experiências muito interessantes em vários lugares do Brasil, inclusive com redes, né, de economia solidária, de empresas de economia solidária, e que eu acho que, assim, é interessante recuperar essa experiência e incorporar de fato, né? Quer dizer, já não se tem mais nem Ministério do Trabalho, muito menos Secretaria de Economia Solidária, né? Mas eu acho que é interessante recuperar isso, né? E eu estava vendo o programa de um dos candidatos, eu vou falar o nome não porque eu vou votar nele, mas porque eu achei interessante, o Vladimir Safatli. E ele fala o seguinte, quer dizer, eu acho que a gente tem que apresentar como saída não apenas ideias-chave, mas assim, fazendo mesmo a mudança. E uma das coisas que ele considera bastante relevante é, de fato, recuperar essa experiência de relações solidárias no trabalho. Acho que a economia solidária, ela define um campo muito específico, mas se a gente pensar em relações solidárias no trabalho, a gente incorpora a economia solidária e outros movimentos que não se identificam como economia solidária. Então, acho que era isso que eu queria falar.